Vamos ranquear os melhores jogadores da temporada na escadinha. A escada é assim, lá na primeira posição de melhor jogador só cabe 1. No segundo nível, que são os melhores, só cabem 2. E assim por diante. E o primeiro jogador pra gente classificar é aqui o nosso querido Lamine Yamal. O Yamal nessa temporada 24 e 25, a gente tá na metade ainda e ele já tá com números superiores ao que ele teve na temporada passada, né? Um crescimento muito grande, são 9 gols e 12 passes pra gol em 24 jogos, no momento da gravação desse vídeo, obviamente. E o Yamal é um dos craques de um Barcelona que foi muito bem na Champions, que chegou a encantar bastante no Campeonato Espanhol e que traulitou o Real Madrid 2 vezes. Inclusive o Yamal meteu um golaço em cada um dos 2 jogos, então acho que é mais do que justificado ele tá aqui no jogando absurdo, né, no terceiro nível ali. De um ponta direita a gente vai direto pra outro pra falar do Bukayo Saka. O Saka é um dos principais aí, se não o principal jogador desse Arsenal que tá bem na Champions, né, e que tá lá em cima na Premier League também, apesar da distância que eles têm pro Liverpool. E o começo de temporada do Saka foi muito bom, né? Ele meteu passe pra gol nos 5 primeiros jogos ali de forma consecutiva e continuou indo muito bem. Agora mais recentemente ele acabou se lesionando e o Arsenal tá sentindo muita falta dele, né? Mas certamente aí com 9 gols e 13 passes pra gol em 24 jogos, o Saka é um dos bons nomes da temporada, mas puxando a lista aqui nesses 5 níveis, cara, eu vou ser obrigado a colocar ele no nível 5, né? No tão bem. Isso é uma coisa importante de falar, né? Todos os jogadores que vão aparecer aqui estão bem na temporada. Não tem ninguém que tá jogando mal, ok? Eu tô só tentando dizer assim, quem que tá um pouquinho melhor que o outro, fechou? E o Saka tá ali no nível mais básico. E vamos falar de outro jogador do Arsenal, que é o brasileiro Gabriel Magalhães. A temporada do Gabriel é magnífica, né? Ele cresceu muito de produção aí, jogando ao lado do Saliba, nessa defesa do Arsenal, que é simplesmente a melhor do campeonato inglês. E muito por causa do Gabriel, que não só tem se dado bem contra centroavantes grandes e matadores, como o Haaland e o Gyökeres, né? Ele ajudou a parar os dois, como recentemente virou titular da seleção brasileira e ainda por cima tem aquele quesinho de zagueiro artilheiro, né? Porque nessa temporada já meteu 4 gols e só gol importante, cara. Foi contra o Manchester United, contra o Manchester City, contra o Tottenham e contra o próprio Sporting quando ele deu aquela provocada no Gyökeres. Se ele não for o melhor zagueiro do mundo no momento, provavelmente é top 2, top 3, né? Então eu vou colocar ele no 4º nível de jogando muito, fechou? Acho que tá justo. E vamos falar de outro zagueiro de Premier League, que é o Van Dijk, que nessa temporada mais uma vez voltou a atingir um nível absurdo, né? Muito alto mesmo. É bem possível que ele esteja brigando também pra ser o melhor zagueiro da temporada. Um cara confiável que nem sempre tem um jogador tão confiável do seu lado. Às vezes troca um pouco ali o parceiro de zaga dele, mas ele continua sendo praticamente intransponível no jogo aéreo, sendo muito bom na marcação e sendo o líder da defesa do Liverpool, que também é uma das melhores da Europa. Inclusive com apenas 1 gol tomado na Champions. Então o Van Dijk também está muito bem, obrigado. Acho que eu só não vou colocar ele no nível do Magalhães, porque o Magalhães fez esses gols importantes, né? Que nem é a função dele, mas ele fez. E o Van Dijk não tá muito nessa no momento. Então eu vou colocar ele no nível 5 ali junto com o nosso querido Bukayo Saka, fechou? Tá bem na temporada e não é pouco. Um cara que o Van Dijk marcou muito na carreira também foi o Kane, né? E o Kane a gente vai classificar aqui, mas é difícil falar dele porque a barra é muito alta, né, cara? Assim como jogadores aí como, sei lá, o Mbappé da vida. Tu espera um negócio lá em cima. Então se o cara tá só, entre aspas, indo muito bem, mas não tá, assim, absurdo, tu fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? E a temporada do Kane é excelente até aqui. O cara tá com 22 gols e 8 passes pra gol em 22 jogos. Com o Bayern de Munique, que é líder da Bundesliga, e ele é o artilheiro isolado. Também meteu 5 gols na Champions, próximo da artilharia ali, né? Teve um jogo que ele meteu 4 buchas. E teve alguns períodos da temporada que ele tava imparável, mas em geral eu acho que a temporada dele assim também não é tão magnífica a ponto de estar lá pra cima nessa tabela, sacou? Eu vou botar o Kane ali no 4º nível de estar jogando muito. Mas claro, estamos no meio da temporada, né? Até o final é capaz que ele suba mais um pouquinho aí conforme o Bayern de Munique vai encaixando mais. E por falar em Kane, chegamos nele. Omar Marmoush, uma das grandes sensações da temporada 24-25. Já tinha ido bem pelo Frankfurt na temporada passada, mas nessa ele subiu seu nível e virou conhecido a nível global. O Marmoush do Frankfurt não só chama a atenção pelos números absurdos, né? Até melhores que o do Kane, inclusive. 20 gols e 13 passes pra gol em 26 jogos pelo Frankfurt. Com o detalhe de que um cara que é atacante sempre tem aquela parada assim, né? A qualidade dos companheiros ao redor que estão criando jogadas pra ele. No Frankfurt ele não tem um elenco ali pra jogar junto do nível do Bayern de Munique. E mesmo assim tá muito bem, tanto finalizando dentro da área quanto saindo dela pra criar jogadas, né?
Não à toa tá a caminho do Manchester City. E teve outros grandes momentos na temporada também, por exemplo, aquela vez que ele meteu gol de falta em 3 partidas seguidas, ou quando ele enfrentou o Bayern de Munique do Kane, inclusive meteu 2 gols e 1 passe pra gol. Também meteu gol contra o Leverkusen, né, nos grandes confrontos da Bundesliga. E cara, vou te falar, talvez ele só não esteja mais pra cima aqui nessa tabela, porque a concorrência é grande e também conta o fato de que o Frankfurt não tá na Champions, né? Mas eu vou colocar ele na terceira prateleira ali, jogando um absurdo. E por falar em Leverkusen, vamos falar do Florian Wirtz, o principal jogador dos caras, né? E o Leverkusen é um time que começou a temporada um pouco mais esquisito, um pouco longe daquele Leverkusen que a gente viu na temporada passada. Porém, nos últimos tempos, parece que o time encaixou de novo, meteu uma pá de vitórias consecutivas. E obviamente que os jogadores individualmente começam a se sobressair mais, incluindo o Wirtz, que segue sendo o motor ofensivo do Leverkusen, que é o principal candidato a concorrer ao título da Bundesliga com o Bayern e que também tá muito bem na Champions. O Wirtz tá com 12 gols e 8 passes pra gol no momento, né? São 20 participações diretas em 27 jogos. E a gente fica se perguntando até quando que o clube vai conseguir segurar ele, beleza? Mas nesse momento eu vou segurar ele no nível 5 ali. Ele realmente tá jogando um bom futebol, né? Mas acredito que com a concorrência, ele não sei se dá pra colocar ele mais pra cima, não. Outro cara que se destaca num time que não começou a temporada tão bem, mas depois encaixou, é o Griezmann no Atlético de Madrid. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Atlético de Madrid bateu 15 vitórias consecutivas e com o Griezmann sendo muito importante, né? Ele voltou a recuperar a sua melhor fase aí, não só sendo influente no time como um todo pra fazer todo mundo jogar, mas ele mesmo voltou a meter mais gols aí, chegou a 12 já na temporada. Tá dando as suas assistências também, são 6 passes pra gol. Então é uma temporada que tá ficando bem interessante pra ele, tá? Mas creio eu que também fica no nível 5 ali, mais ou menos próximo do que o Wirtz tem feito no Leverkusen, fechou? Ó, a escadinha tá ficando cheia já. E lembrando que são só 15 nomes, né? A gente adoraria falar de 30, 40, 50, mas não tem como. É muito limitado. E se a gente falou do craque do Atlético de Madrid, vamos pro craque do Barcelona, falar do Rafinha. Pô, o Rafinha não tem como, cara. Depois de ser especulado a saída dele do Barcelona, o cara virou a chave e essa aqui é disparada a melhor temporada da sua carreira. O cara tá bem demais. Tudo que ele tenta, mesmo quando é arriscado, é difícil, ele tem acertado, né? E tem aparecido demais nos jogos grandes, cara. Meteu um hat-trick contra o Bayern de Munique na Champions. Na primeira vez que eles goleiam o Real Madrid, ele meteu um gol, deu uma assistência, jogou muito. Na segunda vez que eles destroem o Real, ele mete mais 2 gols, mais um passe pra gol. Virou também protagonista na seleção brasileira, inclusive metendo gols de falta aí bonitos também. Na minha opinião, é o principal jogador desse Barcelona que tá bem na temporada, que destruiu o Real Madrid, que tá bem na Champions. São 20 gols do Rafinha e 9 passes pra gol em 28 jogos. É muita coisa, cara. O que credencia ele, pra mim, na minha opinião, a chegar ali na segunda prateleira, dos melhores da temporada. E ele talvez até poderia estar na primeira, né? Acho que a diferença não é tão grande assim. Cara, de verdade tá sendo um prazer ver o Rafinha jogar. Na moral que ele tá muito bem. E do Rafinha vamos diretamente pro Vinícius Júnior. Tinha que chegar o momento dele, né? O atual melhor do mundo pela FIFA tá tendo uma temporada que na minha opinião é um pouquinho acidentada. Ele teve excelentes momentos, né? Por exemplo, naquele jogo de Champions League contra o Borussia Dortmund, quando o Dortmund faz 2 a 0 e ele é protagonista daquela virada absurda, né? Contra o Milan também deixou o golzinho dele aí em jogos importantes. E participou de quase todos os pontos conquistados pelo Real em La Liga antes de se machucar. Aí ele tem essa pequena lesão, né? Daí ele volta, tem aquele caso da expulsão lá em Valência. E apesar do Vini tá bem na Champions, o Real Madrid tá mal, né? Não é por culpa dele, obviamente. Mas é uma temporada em que praticamente todos do Real meio que estão tendo altos e baixos, ou estão tendo alguma dificuldade, né, em algum momento. E conta muito pro Vini não tá lá nas cabeças também, um pouquinho dessa irregularidade que eu falei que ele tá tendo na minha opinião, e o fato de que nos 2 jogos contra o Barcelona, quando era mais necessário que ele aparecesse, e realmente ele apareceu, por exemplo, 1 ano atrás aí, ele tava metendo hat-trick no Barcelona pela Supercopa da Espanha. Mas nessa temporada 24-25... tá devendo um pouquinho nesses grandes jogos, né? E apesar de bons números na temporada aí, são 15 gols e 9 passes pra gol em 26 jogos. Excelentes números, na verdade. Eu vou deixar ele na prateleira número 4 ali, de jogando muito, tá? Mas não acho que ele se coloque na terceira, não. Aí alguns vão falar, pô, mas os números dele estão melhores que o do Yamal, como é que ele tá abaixo do Yamal? Não é só uma questão de números. Se fosse, era só somar gols e passes pra gol, montar a nossa hierarquia e tava feito, né? Não ia nem entrar nenhum zagueiro aqui. Mas nessa comparação direta, eu acredito que o Yamal tá sendo um pouquinho mais constante na temporada.
e apareceu nos principais jogos grandes também, o que pra mim conta muito na hora de fazer a minha avaliação, né? Mas ó, só entre nós, na temporada 23-24, os primeiros 6 meses do Vini não foram muito bons, tá? Ninguém tava considerando ele melhor do mundo, não. Foram os 6 meses que vieram depois em que ele deitou, e que aí sim foi candidato à bola de ouro, melhor do mundo da FIFA, etc. Então espera que a temporada tá só na metade, calma. E por falar em calma, muitas vezes um jogador começa a ficar um pouquinho mais velho e as pessoas já na hora associam qualquer fase menos boa com a idade dele. Ah não, tá velho, não dá mais. Os maldosos já vão no tem que se aposentar e tal. Mas o Lewandowski, que passou por críticas como essa nas últimas temporadas, né, recuperou talvez o seu melhor nível jogando junto com o Hansi Flick novamente. O homem voltou a brocar sem parar e é não só o artilheiro de La Liga isolado, como também o artilheiro da Champions isolado. O Leva tá com 26 gols e 3 passes pra gol em 27 jogos na temporada. Um absurdo completo, fora que ele também foi bem nas 2 partidas que o Barça demoliu o Real Madrid, tá? Mesmo assim, experimenta um jogo em que o Lewandowski não vai bem, entra numa comunidade, alguma página aí de torcedores do Barcelona e dá uma olhada nos comentários. Galera cai pesado em cima do homem, mas eu vou defender ele aqui, porque o Leva é o camisa 9 que tá esperando a bola ali pra meter pro fundo da casinha. Esse é o papel dele. Ele nunca vai ser igual um Marmouche ou até um Harry Kane que sai da área pra jogar tão bem, que faz jogada de ponta, não. Ele é um finalizador nato, uma lenda moderna do futebol. E eu vou colocar ele aqui na minha lista na prateleira de nível 3 jogando um absurdo. Exatamente, junto com o Yamal ali, são os 2 melhores jogadores do Barça na minha opinião, atrás do Rafinha, obviamente, né? Tá monstro o Leva, hein? E alguns disseram que ele tava acabado, pensa. Até eu, pra ser sincero, achei que o Leva tava numa descendente assim que nem ia conseguir se recuperar, não, mas tá calando na nossa boca, né? Pô, e o nível 3 da escadinha tá completo já, cara. É muito complicado porque com esse formato a gente é obrigado a colocar o número máximo de jogadores ali, né? Então, rapaz, já deu uma complicada e complicado também vai ser argumentar com o meu próximo nome da lista aqui, que é o Barella. O Barella é problemático porque é o seguinte, cara, ele é um jogador de meio campo, box to box. Ele vai e volta, corre o campo inteiro, desarma e arma, mas não é o cara que tá muito próximo do gol. A gente não tem como justificar, digamos assim, uma posição muito alta pra ele com base em gols e passes pra gol. Ele não é desse tipo de cara. Embora ele participe do ataque algumas vezes, não é o cara que vai estar com números absurdos aqui. Mas quem vê a Inter sabe que é um time muito coletivo, que tem várias peças se destacando, inclusive os companheiros dele no meio campo, né, o Mkhitaryan e o Çalhanoğlu, mas o Barella pra mim é o melhor deles. Eu acho que um jogador da Inter que tem se destacado é o Barella. Eu gosto muito de ver ele, acho que ele é importantíssimo às vezes num jogo silencioso, né, uma interceptação que ele faz que é brilhante, mas é só uma bola recuperada, ninguém presta muita atenção, ou num passe simples que habilita um companheiro a fazer uma jogada. O Barella tá muito bem mais uma vez e eu vou colocar ele na prateleira número 4 de jogando muito, beleza? O complicado é que hoje em dia tu tá na Série A italiana é um pouquinho de cortina, né? As pessoas veem menos teu futebol. Agora, quem é torcedor da Inter aí sabe, se ele jogasse no Manchester City, nossa, o que ia chover de elogio em cima dele, o que iam colocar ele ali em top 2, pelo menos meio campistas, ia ser brincadeira, pô. Então a gente fechou a 4ª prateleira ali com ele, dei uma de advogado do Barella aqui, mas alguém tem que defender esse homem. E por falar em campeonato italiano, vamos pra Atalanta falar do Lookman. O Lookman esteve pra sair da Atalanta, inclusive não jogou os primeiros jogos da temporada, porque ele tava quase certo com o PSG e ficou. Muitas vezes quando acontece isso, o que acontece? O jogador fica meio triste, o jogador não tá feliz de ter continuado, ele queria ter saído e tal, mas com o Lookman meio que não rolou isso, saca? Ele continua voando pela Atalanta e sendo um dos maiores produtores de jogo lá pros caras que tão bem na Série A italiana, brigando pelo título. E no momento, em 24 jogos, ele tá com 12 gols e 6 passes pra gol. Números de gente grande, não é nem tão longe do Vini assim, e é pau a pau com o Griezmann, por exemplo, pra você ter uma ideia, né? Fora que o Lookman foi bem naquele jogo que a Atalanta fez pegado contra o Real Madrid, né, que eles perderam, mas jogaram bem. O Lookman também foi bem contra o Milan e no confronto direto no campeonato italiano contra o Napoli, ele simplesmente destruiu metendo 2 gols. Então também é um cara que não tem se escondido em jogo grande, muito pelo contrário, ele aparece, ele chama responsa. É só a gente lembrar o que ele fez na final da última Europa League, que obviamente não entra aqui, o critério é essa temporada, né? Eu vou colocar o Lookman na 5ª prateleira de jogadores que estão bem e acho que justifica sim.
Agora vocês estão vendo que sobrou 2 quadradinhos e ainda falta muito jogador. Então alguns vão ficar de fora, não tem como falar de todos, são só 15, tá? E os 2 que faltam, muitos de vocês já devem saber quem são, né? O próximo aqui é o Gyökeres. Cara, o Gyökeres é um negócio absurdo a temporada que ele tá fazendo. Ele já vinha bem, e quando o Sporting tava com o Rubem Amorim, agora em 2024-25, o time tava voando e ele não parava de fazer gol. Aí o técnico saiu, teve aquela fase bem complicada e ele deu uma recuperadinha agora junto com o time. E em termos de centroavante, não tem ninguém no planeta tão bem quanto ele. O Gyökeres por clubes, tá? E todos os números que eu falei aqui nesse vídeo são por clubes, eu esqueci de comentar isso antes. Mas por clubes, o Gyökeres tem 32 gols e 6 passes pra gol em 30 jogos, um negócio completamente insano. Com um detalhe, ele fez gol ou deu passe pra gol em todas as partidas que fez contra o Benfica ou contra o Porto na temporada, que são os principais jogos lá em Portugal, né? Inclusive o Sporting é líder do campeonato português e ele é o artilheiro com muita sobra, enquanto na Champions, por exemplo, simplesmente meteu um hat-trick contra o Manchester City. Mas eu deixei o melhor pro final, porque se a gente for contar o futebol de seleções também, somando Suécia e Sporting, ele tem, atenção, 51 participações diretas em gol em 36 jogos. 52 participações diretas em coisa de 6 meses. É claro que vão ter alguns falando, pô, mas é a Liga Portuguesa, um nível mais baixo do que uma Premier League da vida. Fato. Porém, número por número, isso aqui é número de Lionel Messi, tá? Não tô comparando os dois, só botando o fato óbvio de que se ele conseguisse manter essa média até o final da temporada, era capaz de terminar 24 e 25 com quase, sei lá, 100 participações diretas em gol, o que seria um negócio insano. Portanto, pra mim, se justifica completamente o Gyökeres estar na segunda posição de um dos melhores jogadores da temporada, só atrás do número 1, do rei. E o rei pra mim vai ter que ser o rei do Egito. É óbvio que é Mohamed Salah. Cara, o Salah é o principal jogador de um Liverpool encaixadinho, que é líder isolado na Champions e líder isolado na Premier League. Inclusive com ele assumindo a artilharia do campeonato inglês também. É um cara em que praticamente todo jogo importante na temporada ele apareceu sendo decisivo. Foi maestro contra o Leverkusen, meteu gols contra Arsenal, Chelsea, meteu gol e 2 passes para gol contra o Manchester United. Até quando o time dele perdeu na Copa da Liga pro Tottenham, ele fez uma partida interessante e deixou companheiros na cara do gol 2 vezes. O Salah tem a maior nota média do SofaScore na Premier League, beleza? E nas nossas premiações da casa aqui, o Eurodor, ele ganhou como melhor jogador do mundo em novembro e em dezembro, sendo que em dezembro foi de forma unânime. Todos que a gente chamou pro júri votaram no Salah. São 21 gols e 17 passes pra gol em 29 jogos na temporada. Cara, o que é isso, cara? É um negócio completamente fora da casinha. O que esse homem tá jogando, a quantidade de jogos que ele tá decidindo, não tem comparação no futebol mundial hoje, na temporada 24-25. Então pra mim tá mais do que justificado botar ele lá na primeira posição. Não tem como, Salahzinho lá, né? Aí você pode se perguntar, mas cadê o Haaland? O Haaland começou fazendo 9 gols nos primeiros 4 jogos de Premier League, mas depois o ritmo dele deu uma caída até com essa fase ruim do City, né? Então eu achei que, na minha opinião, não entra, porque a expectativa em cima do Haaland é muito grande. Pro Haaland não é uma temporada tão boa dele. Aí o Palmer também faz uma temporada boa, mas não é mágica. E fora o dia que ele destruiu o Tottenham, não decidiu tantos jogos grandiosos também não. Se fosse pra puxar uma sexta categoria, ali vai de jogadores que estão correndo por fora, que tão legalzinho na temporada, mas não entraram aqui, aí poderia colocar o Haaland, o Palmer, o Bellingham, que melhorou muito recentemente, decidiu vários jogos, talvez o próprio Valverde do Real Madrid também, que faz uma grande temporada, o Isak, né, na Premier League aí, cara, e de repente até o Pulisic do Milan, pra não dizer que eu não falei dele, tá decidindo uma porrada de jogo grande também, inclusive contra a Inter de Milão. Talvez esses 6 ali, né? E ainda ficariam de fora grandes nomes como Mbappé, como o nosso querido Julian Álvares, e até jogadores que estão fazendo uma temporada brutal, mas que também não coube aqui. Por exemplo, o Mbeumo lá do Brentford tá voando, o McAllister do Liverpool, que no momento é um dos meus jogadores favoritos ali desse time. Enfim, deixa nos comentários pelo menos o seu top 3 e o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho e também me ajuda a saber se eu tenho que trazer mais escadinha pro canal, fechou? E por falar em escadinha, outro quadro que a gente criou aqui no Eurão é o 5 mais, 5 menos, que tá aparecendo na sua tela agora pra você clicar e conhecer também.